Parabéns, Yusuf Momadi, você conseguiu transformar num dos partidos mais respeitados e que davam esperança ao povo moçambicano em uma coisa que hoje em dia parece ter nada de valor. Caro moçambicano, no vídeo de hoje, você vai poder ver algumas coisas que o Yusuf Momadi teria feito que fizeram com que internamente ele perdesse crédito e já não se fala externamente ao partido. O quanto de crédito que ele perdeu. Eu vou fazer um rescaldo desde o princípio deste problema, porque o grande problema da Renamo nos dias de hoje é o Yusuf Momadi. Vou fazer um rescaldo desde o princípio disto até aquilo que existe hoje, porque uma das piores coisas que existe é que guerrilheiros da Renamo, que era suposto que tivessem algum tipo de dinheiro, se viram obrigados a trocar armamento por enxada. Já imaginou? E como é que ficou o projeto DDR? Qual armamento é este que está a ser trocado por enxadas? É tudo aquilo que você vai ouvir neste vídeo de hoje. Por isso, clica nesse like, inscreva-se, ativa o sino de notificações, porque este vídeo é muito importante. MaisVendas.co.mz, o único site onde negócios online saem daqui para aqui. Tudo fácil. Baixe o aplicativo na Apple Store ou Play Store e a seguir a isso, navegue em busca do produto ou serviço da sua preferência ou divulga o seu produto ou serviço. Com MaisVendas.co.mz, as coisas estão a um clique de ti. Link na descrição. Moçambique, desde os primórdios, tinha um partido, que na verdade não era partido, era um movimento, Frelimo. Depois de um tempo, a Frelimo se fragmentou por causa de ideais. Uns queriam ir pela esquerda e outros pela direita, razão pela qual surgiu a Renamo. A Renamo surgiu como um meio alternativo com vista a que o país pudesse ter uma linha diferente de governação e administração. Isso fez com que a Renamo, depois que ela se rebelou do movimento, uma vez ter se rompido do movimento, a Renamo fosse tratada como rebelde. Os da Renamo eram chamados de bandidos armados. Quem não se lembra disso? A Renamo, ela não tinha condições para poder se lavar no meio das pessoas. No meio da guerra dos 16 anos, as matanças aconteceram, segundo como pessoas que viveram esses momentos contam, pelos dois lados, tanto do lado da Frelimo quanto do lado da Renamo. Mas a Renamo saiu com uma percentagem maior de culpa nesta guerra toda aqui. Uma vez a Renamo não tivesse condição de mídia o suficiente para poder se lavar, não tivesse dinheiro para poder financiar instrumentos de comunicação que pudessem difundir a sua mensagem, a Renamo ficou por muito tempo nessa cena toda. Com a morte de Matsangaíça, assumiu Afonso Dhlakama a liderança da Renamo. E se esperava que com isso se conseguisse chegar a alguma coisa. E em 1994 se entrou nas urnas. E Afonso Dhlakama, segundo como ele reclamou nos tempos, ele havia ganho. E ele teria sido, segundo como reclamou, roubado nas eleições. Tudo bem, Chissano saiu, entrou Gebuza. Quando Gebuza entrou em 2004, houve eleições que, tais eleições foram reclamadas pela Renamo como fraudulentas. E isso fez com que Dhlakama começasse a desconfiar tanto. Dhlakama acabou se refugiando nas matas da Gorongosa para poder mostrar o seu ponto de vista militarmente. Isso não teria agradado aos camaradas. Várias ações de tentativa de eliminação de Dhlakama foram levadas a cabo e Dhlakama escapava em todas elas com vida. Isso porque ele tentava defender a honra sua, a honra do seu partido e, acima de tudo, a honra de todo e qualquer membro e simpatizante do partido Renamo. Ele conseguiu, em vida, fazer com que o partido Renamo fosse alguma coisa. Quer dizer, de um gajo que não tinha condições para, de boca a boca, conseguir lavar a imagem da Renamo assassina que nós tínhamos, ele precisou fazer um trabalho muito bem feito. Dhlakama, até 2017, tinha uma ampla gama de pessoas que lhe apoiavam. E no dia, ou seja, no ano da sua morte, Moçambique começou a perceber que, ou seja, moçambicano começou a perceber que nós estaríamos a caminho de experimentar a cena da ditadura. Isso por quê? Porque todos os planos de equilíbrio político que estavam em andamento veriam ser eliminados com a morte de Dhlakama. Não tardou, ninguém imaginava que o Yusuf Momadi pudesse ser tão fraco, senão os aliados dele que sempre quiseram que ele estivesse lá. Assumiu de forma interina, mesmo sem instrução acadêmica, o suficiente para poder lhe garantir condições cognitivas para poder administrar um partido e levá-lo à prosperidade. Ele teria conseguido entrar lá. Entrou de maneira interina e depois, mais tarde, ele assumiu o posto de presidente da Renamo. Depois que ele assumiu o posto de presidente da Renamo, as coisas começaram a desandar dentro do partido Renamo. Eis aqui algumas coisas. Afonso Dhlakama morreu tentando travar a luta
naquele projeto do DDR. O projeto do DDR visava desarmar a todo e qualquer cidadão da Renamo para podermos ter a dita paz, que de paz nós até aqui não temos nada. Quer dizer, nós não estamos em um estado... Não temos paz. Cabo Delgado está mal. Não temos paz. Então, Dhlakama sabia negociar. Ele sabia o que ele queria. Ele não aceitava dinheiros que pudessem ser para ele. Porque se ele quisesse que os dinheiros fossem para ele poderia ter conseguido. Tanto é que Dhlakama morreu pobre. Morreu sem altas condições. Se você olhar para aquilo que foram os últimos dias de Dhlakama, você vai ver que Dhlakama vivia em palhotas. Enquanto os seus deputados viviam em casas elevadas, o presidente do partido estava sem regalia nenhuma e vivia em palhotas. Isso por quê? Porque ele tinha uma coisa que defendia: as suas opiniões, as suas convicções, os seus ideais, o projeto Renamo e, acima de tudo, o projeto Moçambique e moçambicanos. Com isso, quando o Sufosso assumiu o poder, a Frelimo olhou e disse: está aqui uma grande oportunidade de desarmarmos esta gente prometendo alguma coisa. É assim. A Renamo, no seu todo, o trunfo que tinha era o armamento. Os mais inteligentes da oposição da Renamo, que é no caso da Frelimo, entenderam essa cena e disseram: espera, nós temos que fragilizar aqueles que estão na linha da frente disto, dando aquilo que eles possam querer em termos de palavra ou qualquer outra coisa, para que nos possam permitir desarmar esses gajos de maneira oficial. Uma vez nós estivéssemos a caminho das autárquicas, o Suf Momad, provavelmente pensando em que coisa, ele teria aceito que se desarmasse o pessoal da Renamo. Logo, aquelas negociações que deviam ser aceleradas começaram a ser desaceleradas. Como consequência dessa desaceleração, as pessoas começaram a ver as suas contas a entrar em dinheiros que variam de 1.200 meticais a 2.500 meticais. E todos os guerrilheiros da Renamo começaram a reclamar que não tinham nada. Isso acabou baixando o crédito do SUFO dentro e fora do partido, para além de tantas outras coisas que nós vimos a quando da realização das autárquicas. O SUFO talvez não tivesse percebido, mas as coisas e a sua vida dentro do partido Renamo estavam a ter dias já mais apertados e que era uma questão de tempo para que as coisas começassem a piorar de verdade e de maneira oficial. Neste ano de 2024, enquanto dava uma fuçada na internet, eu descobri que os guerrilheiros da Renamo, os ex-guerrilheiros da Renamo, que largaram tudo para poderem entrar nas matas e lutarem por algum tipo de ideal. Depois que se aprovou este projeto DDR e tal, e começaram a se fixar as pensões, essa malta não ganhou dinheiro nenhum. E essa malta começou a dizer: nós vamos ter que voltar às matas porque não temos opção. Os outros já dizerem: eu não quero mais voltar às matas, não é saboroso, não é prazeroso ir às matas. Eu quero agora a minha vida. No entanto, eu não tenho como produzir nada. Só posso trocar armamento por enxadas para eu poder produzir comida para comer. É isso que você encontra na internet. Por que estas coisas acontecem? Acontecem porque a liderança não soube negociar garantias, não soube procurar coisas que pudessem dar vantagem àqueles que estiveram no mato. Como consequência, estão aqui senhores a chorar. Muitos acham que estes senhores aqui estão a reclamar de qualquer maneira ou porque não merecem tal. Irmão, espera. O salário mínimo em Moçambique está na casa dos 8 e alguma coisinha, acho que são 8.400, não sei, mas está na casa entre 7.800 a 8.800. Esta é a janela onde se encontra o salário mínimo. E as pensões foram fixadas nesses valores de 1.200 meticais. Para tu teres ideia, um saco de arroz perfumado custa mais do que 1.200 meticais. Agora, são 25 quilos isso. Um arroz normal deve estar na casa dos 1.300, 1.400 meticais. Deve estar nessa casa aí. Quer dizer, só com a sua pensão, o cidadão não consegue comprar saco de 25 quilos de arroz para pelo menos levar 15 dias a comer com sua família. Não consegue comprar óleo, não consegue comprar caldo, não consegue comprar sal, não consegue comprar açúcar, não consegue fazer uma cesta básica que lhe garanta pelo menos 15 dias de vida digna de um pai de família. E é esse mesmo cidadão que tem que depois votar no mesmo SUF e levá-lo à glória.
Será que você tem noção do quanto de dinheiro o Sufo ganha? O Sufo se diz por aí que ele é muito próximo ao presidente da República e que inclusive tenha tido em tempos algum patrocínio de um dos seus eventos pela parte do presidente da República. Quando se questiona isso, ele diz que não. E qual é a fórmula de cálculo dessas pensões? Aqui está, olha para aqui, pausa o vídeo, lê, esta é a fórmula que existe para o cálculo de fixação das pensões dessa mesma gente. E é chato, muito chato, mas eu quero acreditar que se essa malta recebesse salários mínimos ou que as suas pensões, se as suas pensões tivessem sido fixadas com base no salário mínimo, a coisa teria sido diferente. Eles não reclamariam tanto assim. Vou te explicar uma coisa. Vou usar uma parábola. Quando o leão é leão e está a negociar com um determinado animal, que esse animal tem medo dos dentes e das garras do leão. O leão, antes de receber as garantias, não deve aceitar entregar os dentes e as garras. É isso que eu quero que vocês entendam. A partir de quando o leão entrega isso já, aí fica à mercê da vontade daquele outro animal dar ou não dar. E é o que aconteceu no Arnamo. Arnamo entregou as armas e tal antes de que essas cenas começassem a cair. Eu te juro, se tivesse isso acontecido, não que as pessoas pudessem ter entrado nas matas, mas teriam feito pressão direta ao Sufo, o suficiente para essas pessoas poderem ter um tratamento organizado. Então, você vê onde as pessoas já precisam ter esse jeito de viver, sendo que não havia necessidade para tal, isso por causa de um determinado cidadão. Então, o Sufo Mahamat está em prejuízo por causa das suas próprias inações. Não por causa daquilo que ele fez, mas por causa daquilo que ele não fez. O que é que ele não fez? Não garantiu condições organizadas para os seus irmãos do Partido Renamo. É por isso só. E hoje, quando se ergue a voz de Venâncio Mondlane, ele diz não e tal. E o pessoal de Manica está dividido em dois lugares. Um pessoal quer apoiar o Sufo e outro quer apoiar Venâncio Mondlane. Mas, pelas delegações, segundo minhas sondagens que existem das outras províncias, o Sufo Mahamat não vai ter apoio de absolutamente ninguém. O Congresso já está marcado. Vamos ver no que esta cena vai dar. Torçam vocês por Venâncio. Eu só quero ver o meu país organizado. Não interessa quem vai ganhar dentro e fora da Arnamo, eu só quero que o meu país seja governado por alguém que vai lutar para que nós possamos existir como moçambicanos e termos vida de qualidade. Que tal? Conseguiu compreender alguma coisa neste vídeo? Se sim, clica nesse like, inscreva-se, ativa o sino de notificações e a malta vai se ver nos próximos vídeos. Tchau, tchau.